Você é uma daquelas pessoas que adora assistir vídeos de astronomia, mas não compreende algumas coisas ditas no vídeo? Então fique aqui comigo, pois terei o prazer de ajudá-lo a entender algumas coisas. Olá, meu nome é Adriano, e você está no Céu e Companhia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, e de deixar aquele like para fortalecer. Então vamos entender algumas coisas. Uma das coisas que mais cria confusão é massa, densidade e diâmetro, ou seja, tamanho visível do objeto observado. Algumas pessoas ficam confusas quando falamos, aquela estrela tem o mesmo diâmetro do Sol, mas tem a massa de 12 sóis. Aí, perguntam. Se essa estrela é do mesmo tamanho do nosso Sol, como pode ter a massa de 12 sóis? Impossível caber. Seria como a gente querer colocar 12 litros de água dentro de uma garrafa de 1 litro. Não existe isso. É impossível. Pois, mas posso te afirmar que na física quântica isso é perfeitamente explicado. Alguém já deve ter feito aquela brincadeira da quinta série, né? Qual pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? No caso aqui, para caber 12 sóis dentro de uma estrela do tamanho do Sol, as moléculas se comprimem muito. Vamos entender isso com o exemplo que fiz do algodão e o chumbo. 1 quilo de chumbo tem o tamanho aproximado de uma bola de sinuca, já 1 quilo de algodão ocupa um espaço de um saco de, mais ou menos, 120 litros. Embora os dois tenham a mesma massa, eles ocupam espaços diferentes. Percebeu isso? Essa diferença está na densidade da matéria de cada um deles. E por que acontece essa diferença? Poderia me explicar? De uma forma bem básica e simples. Vamos imaginar assim: temos 12 bolas, se espalharmos elas assim podemos dizer que 12 bolas ocupam um espaço de 1 metro quadrado. Mas se juntarmos assim, podemos dizer que 12 bolas ocupam 20 centímetros quadrados. Isso é exatamente o que acontece com as matérias, quando as moléculas estão mais afastadas. Podemos dizer que essa matéria tem pouca densidade. Lembra do algodão? Pois é. Já, no caso do chumbo, as moléculas estão todas muito próximas, e por isso podemos dizer que o chumbo é um material muito denso. Perceberam? Tanto o algodão quanto o chumbo tinham a mesma massa, ou seja 1 quilo. Porém, por causa da densidade diferentes entre eles, eles ocupam espaço diferentes. E é exatamente isso que acontece com as estrelas. Quanto maior a força gravitacional dela, mais densa elas se tornam. Quanto mais densas se tornam, menos espaço a matéria dela ocupa. Portanto, às vezes falamos, aquela estrela tem 20 vezes a massa do Sol, porém isso não quer dizer que o diâmetro dela seja 20 vezes maior que do Sol. Ela poderá ter o mesmo tamanho do Sol, como poderá ser maior que o Sol, ou até mesmo menor que o Sol, porém tendo 20 vezes a massa do Sol. Bom, agora você já entendeu que a massa e a densidade são muito relativas, e elas sofrem variação conforme o volume e força gravitacional, ou seja, sofrem variações mediante o espaço em que está ocupando. E esse é outro tema que irei falar agora. Espaço, dimensões. Não estou falando de viajar pelo espaço, nem de ir para outra dimensão paralela. Estou falando de medidas. Na escola você já aprendeu a respeito de raio e diâmetro, mas vamos relembrar. Diâmetro é a distância entre dois pontos de uma esfera ou de um círculo, tendo como referência o centro. Já o raio é a distância a partir do centro para qualquer direção da esfera, ou do círculo, ou seja, a metade do diâmetro, mas isso vocês já sabiam, né? E medida equatorial é a medida linear de uma linha imaginária, ou seja, a distância percorrida por uma linha imaginária que divide a esfera em duas metades iguais, exatamente como temos em nosso planeta, no caso do Equador. Outra coisa também, quando falamos de volume de um objeto do nosso universo, estamos falando de medidas cúbicas. Nesse caso, ao invés de multiplicarmos 3 lados, usamos o π, pois se trata de uma esfera. Também vamos falar das unidades de medidas usadas na astronomia. Unidade astronômica simbolizada pela sigla AU é a unidade mais usada dentro do nosso sistema solar. Uma unidade astronômica é equivalente a 150 milhões de quilômetros, ou 8 minutos-luz. Essa base foi tirada da média de distância do nosso planeta com o Sol. E dentro do nosso sistema solar, ela é uma das medidas mais usadas. Mas quando começa a ficar muito longe, a medida usada passa a ser a velocidade da luz, que geralmente usamos horas-luz, dia-luz, ano-luz, e no caso de meses simplesmente fracionamos, tipo assim, 0,7 ano-luz, ou seja, 7 meses-luz, e assim por diante. Se convertermos a velocidade da luz em quilômetros, 1 segundo é 299 mil quilômetros e 792 metros. Já um ano-luz equivale a 9 trilhões e 460 milhões de quilômetros percorrido pela luz.
Agora vamos para outras expressões muito usadas na astronomia. Afélio é quando o objeto está mais afastado da estrela, ou do ponto em que ele orbita. Periélio é quando esse mesmo objeto está mais próximo da estrela, ou do ponto em que ele orbita. No caso de satélites naturais como a nossa Lua, essas nomenclaturas mudam, porém dão a mesma referência. Perigeu é quando a Lua está mais próxima do planeta. E apogeu é quando a Lua está mais distante do planeta. Ou seja, as referências são as mesmas, porém, perigeu e apogeu são para os satélites naturais. Afélio e periélio são usados para planetas, cometas, asteroides e outros. O movimento de um planeta em torno de uma estrela é chamado de translação. E o giro dele no próprio eixo é chamado de rotação. Órbita elíptica é quando a órbita é um círculo quase perfeito, conforme é mostrado no desenho. Já a órbita excêntrica é quando a órbita de um objeto tem o desvio do círculo perfeito, assim como é mostrado no desenho. Pô, agora vocês estão um pouco por dentro de algumas coisas que geralmente causam um pouco de confusão no entendimento da linguagem astronômica. Então, agora vamos conhecer um pouco os nomes dos objetos citados nas publicações, sem falar das características deles, ok? Estrela. Se encontra várias estrelas, de todos os tamanhos e cores e brilhos. O nosso Sol é uma anã amarela. Planetas rochosos. É um planeta basicamente sólido. O nosso planeta é rochoso. Planeta gasoso. É um planeta onde tem um núcleo rochoso, porém a grande parte que o compõe é de gases. Planeta anão é um planeta geralmente rochoso, que tem órbita bem estabilizada, e às vezes até satélites naturais, porém são chamados assim pelo fato de não ter tamanho suficiente e outras características necessárias para ser chamado de planeta. Exoplanetas ou exoplanetas é todo e qualquer planeta que não orbite o nosso Sol, ou seja, qualquer planeta que pertença a outra estrela. Satélite natural é o que é chamado popularmente de Lua, porém, Lua é o nome do nosso satélite natural. Asteroide são rochas com tamanhos variados e composição variada também. Meteoro e meteorito. Meteoro é o nome que se recebe enquanto ele está, digamos assim, voando no espaço e passa na nossa atmosfera, fazendo aquele rastro incandescente. Algumas pessoas o chamam de estrela cadente. Meteorito é quando o meteoro ultrapassa nossa atmosfera e atinge a superfície do nosso planeta Terra. Esse fragmento é chamado de meteorito. Cometa é um objeto rochoso geralmente com uma camada espessa de gelo e gases, e quando passa próximo ao Sol libera uma linda cauda. Centauro é um objeto bem parecido com os cometas, porém com características de asteroide também. Constelação é um conjunto de estrelas visíveis no nosso céu, que geralmente formam desenhos, tipo a Cruzeiro do Sul, que forma uma cruz e está estampada na nossa bandeira. Temos também a supernova, que é o resultado de explosão de uma estrela, e geralmente são mais brilhantes que uma galáxia inteira. Também temos a estrela de nêutrons, que é uma estrela extremamente massiva. Aglomerado globulares é a concentração de milhares e às vezes até milhões de estrelas. Nebulosa é esse lindo aglomerado de gases, geralmente são berçário de estrelas, mas também existe as nebulosas planetárias. Buraco negro. Existem 3 tipos básicos, mas todos são basicamente objetos supermassivo com força gravitacional extrema, que nem a luz escapa deles. E esse foi o vídeo. Espero ter ajudado a entender algumas coisas. Se gostou, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com todos seus amigos e deixe sua sugestão para mais vídeos. Obrigado por nos prestigiar.